Vamos lá, senhoras e senhores. Vocês sabem que eu não minto, ou quase não minto. Então, vamos lá. Se você fosse um animal, qual gostaria de ser uma águia para conseguir olhar tudo de cima? Eu tenho medo de envelhecer e não fazer as coisas que eu gostaria de ter feito. Que eu não tenha tempo para conseguir as coisas que eu queria ter feito. Pronto. O que você gostaria de aprender? Qual a primeira letra da última pessoa que você ficou? Gente, faz tanto tempo que eu não lembro mais. Do que você tem medo? Aprender uma língua nova, francês pode ser, e eu sou louco pra aprender a tocar violão, só que acho que ainda não entrou na minha lista de prioridades. Torce por algum time? São Paulo tricolor, óbvio. Comida favorita? Italiano, macarone. O que você faria se ganhasse 1 milhão? Nossa senhora, acho que é muita coisa, mas talvez eu criaria uma ONG. É uma boa ideia. O que te inspira? Me inspira a acordar todos os dias e ver as oportunidades. A oportunidade de estar vivo. Pronto. Praia, montanha, putz, os três junto. Sempre fui louco por os três. Mas acho que talvez montanha, ultimamente. Matéria favorita, biologia. Qual é o seu estilo de música favorito? Eu gosto de tudo. Gosto de tango até funk. Mas ultimamente eu tenho ouvido mais blues, jazz. Que vale como animais, né? Eu já falei. Nossa, são muitas. Sorocaba, São Paulo. Alô, interior. Não tenho, mas tenho alguns amigos de estimação. Final de semana eu estudo, eu leio, eu saio, às vezes eu tomo minhas cachaças de vez em quando. Basicamente isso. Italiano já foi. Gente, eu não faço isso. Não é do meu perfil. Sério mesmo. Do que você mais sente saudades? Acho que da primeira infância, né? Quando a gente é bem novinho, não tem nada pra se preocupar. Gostoso. O que mais te atrai é alguém. A pessoa precisa ser esquisita e inteligente. Duas coisas que me atraem. Esquisita eu digo ela mesma, né? Já deixou alguém. Já desejou alguém que não podia ter. Talvez quando tinha menos autoconhecimento. Talvez. Possível. Maior defeito. Maior defeito e maior qualidade. Maior defeito. Horário. Quem me conhece sabe que eu sou péssimo com horário. E a qualidade eu vou deixar com vocês. Mas talvez uma qualidade minha é que talvez eu tenha muita empatia, é uma qualidade. O que mais te irrita em alguém? Eu acho que é... Não falsidade não, mas... Soberba. Sabe aquela pessoa que acha que é melhor que alguém? Você já teve ranço que alguém já ficou... Nossa! Algumas vezes. Você prefere conversar pelo celular ou pessoalmente? Pessoalmente, obviamente. Já realizou algum sonho seu? Alguns. Vamos lá, pessoal. Última parte para eu poder terminar de ler meu livro.
Já demorou pra expor? Sim, óbvio. O maior desejo nesse momento é que tudo isso se... Toda essa situação que a gente esteja... Toda a situação que a gente esteja vivendo se resolve e a gente aprenda com esse isolamento. Quando a gente não tenha menos autoconhecimento, a gente sempre deseja tudo que a gente não tem, né? Não só pessoas. Um gênio da lâmpada te deu 3 desejos. Quais são? Primeiro, poder curar quem eu quiser. Segundo, ser trilionário para poder ajudar quem eu puder. E terceiro, ter resposta para todas as minhas perguntas. Que eu tive que ir numa festa vestido de mulher. Na verdade, eu fui numa balada vestido de mulher. Saí de uma festa fantasia vestido de mulher e fui nessa balada vestida de mulher. Você imagina o quanto não fui zoado. Gente, foram muitos micos, pelo amor de Deus. Aqui no Instagram vocês já devem ter visto um monte. Mas teve um dia. Perdoo facilmente, gente. Muitas e muitas vezes. Pessoal, olha só que o ser humano apronta antes de dormir. Um purê de ervilha com... Como que é o nome daquele negócio lá do Popeye? Espinafre. Finalizei com esse azeite maravilhoso que eu ganhei de um amigo. Coloquei cheiro verde e manjericão. Ficou dessa cor. Parecendo um creme de ET. Muito boa noite, senhoras e senhores. Estamos aqui terminando nosso dia com a minha sopinha de ervilha. E você deve estar pensando, nossa, mas cadê a proteína? Aqui, pessoal, deve ter pelo menos umas 30 gramas de proteína de ervilha, tá? E se você que me segue há um tempinho, você já deve saber que eu não utilizo proteína animal, principalmente à noite, por conta do perfil de aminoácidos da proteína animal. Veja, não tô falando que a proteína animal é ruim, só que ela é mais rica em glutamato. A nossa ervilhinha, que eu coloquei aqui um azeite, um pouco de pimenta, ela é rica em glicina, um aminoácido que não tem nada a ver com o glutamato. Ele ajuda a relaxar o nosso sistema nervoso, auxiliando numa boa noite de sono. O glutamato ele tem um efeito excitatório ali no sistema nervoso central, podendo piorar o sono. Então atenção, você que come ovo, carne, etc, etc, à noite, pode piorar o sono. Não tô falando que piora, tá? Em compensação, Caramba, galerinha, caiu! Será que a galera vai voltar? Paulinho, vamos só pra gente terminar, que você consegue deixar esses vídeos gravados, entendeu? Então Pra, vou ga- pra deixar galera salvo lá. conseguir assistir isso, pra galera conseguir assistir depois. Quando caiu Deixa... aqui, quase que minha mulher pulou da cadeira aqui. Ela falou assim: porra, agora que ele ia falar, acabou. Vamos terminar. Então, o que eu tava falando é da lei de Parkinson. A lei de Parkinson é o seguinte: quanto mais tempo você acha que você tem pra fazer uma coisa, mais tempo você vai levar pra fazê-la, né? Então, aquele lance da lição de casa. Você tem até sexta-feira pra fazer a lição de casa, então você vai deixar pra fazer quinta à noite, né? E é exatamente isso que a gente acaba fazendo com a nossa saúde. Ah, você tem 70. Paulo, você vai viver 80 anos, filho.
né, na nossa cabeça. Que é mais ou menos a média do que as pessoas vivem. Então, para que você vai cuidar da sua alimentação hoje? Para que você vai treinar hoje? Você tá entendendo? Se você tem essa lição de casa para fazer durante toda a sua vida. É exatamente esse o nosso principal erro. A gente não tem controle sobre o tempo. A gente tem controle sobre o instante. Então, quanto mais a gente acha que a gente tem tempo para fazer as coisas, ferrou. Mais a gente perde a mão, mais a gente postega, mais a gente prorroga, mais a gente acaba não cuidando da gente, né? A saúde, ela é um instante. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a uma semana. Então, se a gente não, nas nossas atitudes, nos nossos atos, naquele momento, você não escolhe o melhor para você, automaticamente você está perdendo a sua saúde, tá? Então, não deixe de se enganar, pessoas. A gente não tem autoridade nenhuma sobre o tempo. Você não tem tempo para cuidar de você. O único tempo que você tem que cuidar de você é aquilo que você possui. E você só possui o momento presente. O que vai acontecer no seu futuro está totalmente fora da sua posse. Então esquece isso. Esquece os 40 de bíceps que você quer chegar. Esquece os 10 quilos que você quer perder. Foca no que você tem que fazer no momento, naquilo que você tem total controle. Porque só assim você vai conseguir realizar de fato. O que a gente estava falando, né, Pedrão? Eu acho que, deixando bem simples, né, eu falo muito isso, a decisão ela é imediata, né? Então, assim, se você vai fazer algo, tipo assim, sei lá, vou acordar para treinar, seu despertador tocou, se você não levantar naquela hora, o momento passou, né? Você, sei lá, você teve aquela vontade de comer alguma coisa, sei lá, um hambúrguer. Se você não for aquela hora, a vontade também vai passar, né? O problema é que você se coloca naquela situação, né? Então, assim, é o poder do agora, né? Eu falo assim, porra, eu preciso treinar, você acha que eu não tenho preguiça? Né? Eu tenho certeza que você acorda aqui e já fala assim, puta, hoje tá foda. Mas, meu, é aquela assim, ó, 1, 2, 3, pum, levanta, tal. Depois que você chega na academia, o negócio flui, né? E acho que essa decisão é o que você falou assim, ela é diária, né? Ela é talvez. Ela é diária, mas é interessante, Paulo, que uma coisa me ajudou muito eu tomar esse tipo de decisão, tá? Que eu até esqueci de falar aqui, tanta coisa a gente falou sobre tanto assunto interessante, mas eu acabei não falando da meditação. A técnica de respiração que a gente utiliza na meditação, hoje, é a única maneira que a gente tem, gente, de acessar o nosso sistema nervoso parasimpático, que é um sistema nervoso de relaxamento. Então pensa que você está ligando a TV, você vê coronavírus, você vê um monte de notícia ruim, você vê a bolsa caindo, você vê o dólar subindo. Tudo isso é estressante. Tudo que é estressante é ativa um sistema nervoso que a gente chama de simpático, né? A gente tem basicamente dois tipos de sistema nervoso no nosso organismo. O sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático. O simpático é a da ação, que a gente brinca quando você está correndo de alguém, quando o cachorro está correndo de você, atrás de você e tudo mais, né? Que ele precisa ali fazer com que você mobilize essa energia. E o parasimpático, ele é o avesso, ele é o contrário, que ele é o que te relaxa, é o que te deixa mais tranquilo. E o que a gente faz na meditação? A única maneira de você acessar o sistema nervoso parasimpático é com técnicas de respiração, por exemplo, com a meditação. Então, a meditação ela também acaba fazendo com que a gente se conecte no momento presente com um pouco mais de facilidade. Então, tentem também treinar essas técnicas de respiração. É muito simples, é basicamente você fazer inspirações mais profundas e soltar com mais com essa técnica, né? Vocês vão perceber como pode ajudar também bastante. Eu estava vendo esses dias um palestrante que fala muito dessa área. Ele fala em respirar em 4 e soltar em 8, né? Você conseguir contar 4 segundos de inspiração e soltar em 8 segundos a expiração. Né? E como que você faz para saber se isso vai fazer efeito em você? Se você for perceber, a maioria das pessoas que está assistindo a gente, naturalmente deve estar um pouco mais ansiosa por conta de tudo que está acontecendo, e elas estão com uma respiração mais curta. Aquela respiração que você quase não ventila, certo? Quando você quebra essa respiração curta, você está estimulando o sistema nervoso parasimpático. Você vai perceber que o seu batimento cardíaco ele também desacelera, a sua pressão cardíaca, a sua pressão arterial, ela também cai. Então tudo vai entrando ali
no controle. Engraçado que essa é a única maneira que a gente tem. Por isso que a gente fala muito de respiração. É a única maneira que a gente tem de acessar conscientemente o nosso sistema nervoso parasimpático. Então, aquele negócio que a nossa avó falava, para, respira, calma, respira, realmente tem sentido, porque é uma Fundamento. maneira de acessar. Pedrão, aqui caiu a nossa conexão da primeira. Eu não sei nem se tinha tinha rolado alguma pergunta. Eu tinha desativado as. Eu desativei os comentários para a gente não ficar se perdendo aqui. Mas agora. Se tiver alguma pergunta aí, gente, rapidinho aí, né? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, aproveitar. Paulinho. Eu não. Naquela hora tinha umas perguntas rolando, mas passou, né? Não. Vai ficar legal e a galera vai conseguir aplicar as coisas que a gente falou. O que a gente quis dizer é que tá tudo interligado, na verdade, né? E a importância da atividade física. Que eu acho que, na minha concepção, porque assim, Paulo, é muito fácil, entre aspas, vamos dizer assim, você fazer dieta, você fazer as coisas. São coisas que estão mais passivas na sua rotina. Quando você pega uma pessoa, que nem você, que é um personal, que é um professor, que sabe dar aula, você está tirando totalmente o paciente de equilíbrio. Você está colocando aquele ser humano num lugar onde ele nunca teve antes, né? E esse é um papel muito foda que eu acho da atividade física. Porque você leva a pessoa e você acaba entregando a pessoa num lugar e você consegue mudar a pessoa muito mais do que qualquer outra área, na minha concepção, tá? Porque são coisas, as outras áreas, elas são muito mais passivas. A atividade física, não. Atividade física, ou você faz, ou você não faz. Ou você tá lá, ou você não tá lá. É como se fosse algo que você consegue inserir ali na rotina do paciente e que o paciente, muitas vezes, ele consegue fugir. Diferente de uma boa nutrição, diferente de outras coisas que estão mais na rotina, estão mais passivamente, entre aspas, a gente consegue fazer com mais facilidade, né? Atividade física não. Ou o cara vai e, tipo, tem que ser muito foda para conseguir fazer, para conseguir ensinar, para conseguir orientar o aluno, ou simplesmente ele não vai, não tem um meio termo, né? Eu falo assim, se não sair da zona de conforto, não treinou, né? Então a gente tem que estar ali. Eu falo assim, cara, o personal, ele não. O pessoal fala assim, porra, você é mal. Eu falei assim, porra, se o personal fosse para ser bonzinho, ele era psicólogo, né? Ele. Nem psicólogo é bonzinho, na verdade, né? Psicólogo bom, ele dá tapa na cara. Mas eu acho que a atividade física, ela tem que fazer isso, né? Você tem que sair de lá, você fala assim, caralho, eu sou foda, né? Eu acho que é isso que eu tento passar pro meu aluno, né? O cara, ele tá lá, ele tá me xingando, xingou até minha mãe, minha avó. O cara, quando ele termina, ele fala assim, caceta, eu aguentei, eu sou o cara. Eu falei assim, você é o cara mesmo. E é isso que, porque, né, Pedrão, eu falo para todo mundo, quando a pessoa tem um resultado, independente de qual ele seja, se é o resultado estético que ela se propôs a chegar, se é a qualidade de vida que ela se propôs a ter, na verdade você só é o guia. Você é o Waze, né? Você é o mapa. Você vai mostrar como é que ela vai fazer. Ela que decide se ela vai ir naquele caminho ou não, né? Então tanto eu quanto você, a gente só pode mostrar o caminho. O mérito do percurso é da pessoa, né? Perfeito. Dela percorrer aquilo. Perfeito, né? A gente só está fazendo aqui resgatando o que é nosso por essência, que é educar, né? Sim. Nada vai fazer você entregar mais saúde para a pessoa do que educar, do que fazer ela aprender, do que dar conhecimento para ela, né? O que mata, na verdade, como eu falei aqui já, é a falta desse conhecimento, né, Paulo? Verdade. Será que a galera tem alguma pergunta aí? Acho que aqui eu vi uma moça que perguntou se fazer jejum diminui a ansiedade. Uma pergunta interessante. Jejum,
Se você não consegue aplicar, se você não está adaptado a ele, ele pode piorar a sua ansiedade, porque ele aumenta a adrenalina, tá? É a mesma coisa quando você faz aquele treino sinistro. Você sai adrenalizado lá, você sai um pouco mais ansioso por essa via adrenérgica, né, que acaba aumentando a adrenalina. Então, cuidado com... De maneira geral, se ele é muito bem aplicado, ele pode piorar a sua ansiedade. Agora, se você faz um jejum sem orientação, meio por conta aí, pode acabar piorando. Você ficou sem áudio, Pedrão. Ah, voltou. Você pôs Voltou? a mão no microfone aí. Ah, tá. Mas você ouviu o que eu falei? Deu pra ouvir, não? Não, repete aí que ficou baixo. Tá. O jejum, ele pode piorar a ansiedade quando ele é mal feito. Então, se você não conhece muito sobre jejum, você não sabe como funciona, você está querendo fazer meio que sozinho, cuidado, porque ele estimula vias adrenérgicas. Ele aumenta a adrenalina, aumenta a catecolamina, que pode fazer piorar a sua ansiedade. Agora, se o jejum é bem feito, ele tem um efeito contrário. Ele acaba melhorando esse perfil de ansiedade, só que o problema é você conseguir aplicar isso de maneira eficiente, né? Então, eu não aconselho você fazer jejum sozinho por conta, porque pode acabar piorando. É interessante que o jejum, falou, assim como a restrição calórica, ele aumenta a expressão também de BDNF, que é aquela proteína que eu te falei, né? Que ajuda na reparação do neurônio, como se fosse ali um mecânico ali do neurônio. Então, ele também pode melhorar a cognição, pode melhorar o humor, pode ter todos esses efeitos positivos, né? As meninas aí que estão falando que ficou sem áudio, o doutor, ele acabou de repetir essa parte que ficou um pouco ficou meio baixo, tá bom? Acho que é isso, Pedrão. Paulão, é isso, cara. Obrigadão pelo Obrigado convite. você. Estamos juntos. Quando voltar aí pro prédio, vamos puxar uns treinos juntos de novo. Por favor, tenho muito que aprender contigo. É nóis, tamo junto. Gente, Galera, valeu, obrigadão. muito obrigadão aí pela presença de todos. Pedrão, um beijo, amigo. Se cuida, até mais. Até. Valeu. Valeu. Galera, brigadão aí pela presença de todos. Avisando só que todo dia estou passando treino às 9 horas da manhã. Quem quiser me acompanhar aí, tá sempre fazendo uma live às 9 horas. E na sequência já jogo no feed. Estou fazendo um treino separado, um treino para homens e um treino para mulheres, tá bom? E eu explico por quê e essa alternância de treinos. Mas obrigadão pela presença de todos. Um grande beijo. Vamos se cuidar, vamos nos alimentar bem, sair muito melhor dessa quarentena do que entramos. Valeu! Você não tá ligado no fio aí? Não tá, eu desliguei. Por quê? Qual o motivo? Porque eu tava ficando sem bateria. Eu não sabia qual que era desligar, eu desliguei um aqui. Bom dia, bom dia. Começando mais uma live. 12º dia do nosso desafio de 21 dias de treino contínuo, né? Eu tenho feito nesses 21 dias treinos para os rapazes, treinos para as meninas e geralmente eu demonstro o exercício aqui, qual vai ser o tipo de treino do dia e logo na sequência eu já jogo lá no feed como são as execuções, as ordens dos exercícios, como é que os avançados fazem, como é que os iniciantes fazem. Então tá sendo dessa forma, tá? Eu sempre começo com os treinos femininos e hoje não vai ser diferente. Vamos começar com o treino. Bom dia, Débora. Vamos começar aqui primeiro com o treino das meninas. Eu vou dar uma breve explicação, né? Como eu tenho falado todos os treinos, eu tenho dividido para as meninas treino full body ou resistido, né? Parte de musculação 3 vezes por semana. 3 vezes por semana a gente faz um treino HIIT e o 7º dia a gente descansa ou a gente faz uma atividade de longa duração, mas de baixa intensidade. Uma caminhada, vai subir a escadaria do seu prédio de uma forma contínua, mais devagar, tá bom?
Como sexta-feira passada, eu passei o treino mais forte da semana na sexta-feira, tá? E essa semana não vai ser diferente. Hoje vai ser o treino mais forte. Eu tenho feito na segunda-feira um treino voltado para glúteo e quadríceps, mas de uma forma circuitada. Na quarta-feira a gente fez um full body, só que a gente trabalhou por alternância de segmento, faz um tronco, faz um perna, faz um abdômen. E hoje a gente compila tudo num treino só. Primeiro parte de membros inferiores, depois a parte de tronco, tá bom? Então é um treino mais exaustivo para cada segmento, tentando focar ao máximo, tirar o máximo de estresse do músculo alvo que a gente vai tentar trabalhar. Como a gente não tem equipamentos, a gente só estamos trabalhando com o peso do nosso corpo. De vez em quando eu estou usando uma mochila, que vai ser o caso hoje. A gente vai usar de novo uma mochila para alguns exercícios. Essa mochila, se vocês já puderem se preparar, uma mochila, uma bolsa, uma mala de viagem, o que você tiver aí que não seja muito grande, preenche com pesos adicionais dentro, coloca lá saco de arroz, litro de leite, alguma coisa que você consiga manter uma tensão dentro dessa bag, tá bom? O treino de hoje ele vai ser um pouco mais técnico, tá bom? Então hoje vão ter exercícios mais difíceis, então preciso que vocês prestem bastante atenção. Quem estiver tomando nota, que é o caso da Débora, que sempre está comigo aqui, vai anotando os exercícios para realizar depois. Presta bastante atenção nos movimentos que eu vou passar aqui para que vocês possam reproduzir com segurança aí na casa de vocês, tá bom? Vamos lá. Quem já tá com a mochila na mão, pega a mochilinha aí. Vamos lembrar que eu sempre começo os nossos treinos de perna fazendo um pouquinho de mobilidade de quadril, né? Perninha na frente e para trás, um joelho no chão. Ó, só fazendo a soltura do seu tronco para frente. Eu vou só demonstrar, tá? Eu já tô aquecido. Eu já fiz o meu cardio hoje de manhãzinha. Então, solta para lateral, solta para frente, para lateral. Para os dois lados, lógico, né? Só para deixar a articulação mais solta, mais protegida, tá bom? Antes de começar, como a gente vai começar com perna, vamos fazer um pouquinho de agachamento. Não precisa ter muita amplitude. O importante é o aquecimento da musculatura alvo que vai ser trabalhada, tá bom? Como a gente vai trabalhar a coxa como um todo, o agachamento é um exercício global, tá? Então tá ótimo. Vamos lá. Quem tem a mochilinha na mão já pega a mochilinha. Quem quiser pode pegar a mochila e colocar ela, só abraçar ela aqui na frente. Quem quiser vestir, veste, vou vestir. Quem quiser colocar nas costas, pode colocar, tá bom? Eu quero que vocês fiquem com os pés em abdução, ou seja, uma passada que a gente chama de sumô, tá bom? E nós vamos fazer esse movimento aqui, ó. Vamos descer, volta até a metade, desce e completa, tá bom? Vamos fazer isso, ó, toma nota aí. Vamos fazer isso 12 vezes. Na 12ª, desce, fica e só insiste, ó. 1, 2, lá embaixo, ó, lá embaixo. 3, 4, 5, insiste. 6, 7 e 8. Pum. Terminou. 12 repetições, sendo um movimento e meio, né? Um movimento com uma insistência e mais 8 insistências. Isso dá uma série, tá ok? Então nós vamos repetir isso 3 a 4 vezes. Quem é iniciante, quiser ficar só na primeira série, tá ok? Porque o treino hoje vai ser bem técnico, tá bom? Então de 3 a 4 séries para os avançados, 1 a 2 séries para os iniciantes, 12 repetições, um movimento e meio, 8 repetições e insistências. Terminou? Tira a bag. Vamos colocar ela, vamos segurar ela pela alça.
e pela bundinha dela aqui, tá bom? Quem não conseguir fazer unilateral, vamos tentar fazer um stiff. Ó, as costas sempre tem que estar retinho, tá? Sem curvar aqui, porque senão você vai sentir muito mais a lombar. Quando você deixa as costas retas, ó, bumbum para trás, a ideia é você conseguir alongar o máximo que você puder a sua parte posterior da coxa e o bumbum, tá? Então, como se você fosse colocar a mala lá no chão, com as costas retinhas, volta até a metade. Não precisa encaixar de novo o quadril, tá bom? Então, stiff bag, como se você fosse colocar a mala lá no chão, tá? Vamos fazer de 15 a 20 repetições. Se você sentir que as costas começarem a cansar e você está curvando, para o exercício para que você não sobrecarregue a articulação da sua coluna, tá bom? Então, iniciantes, 1 a 2 séries de 15 a 20, avançados de 3 a 4 séries de 15 a 20 repetições, tá bom? Primeiro foi o agachamento sumô, 1 movimento e meio, mais insistências. O segundo, o stiff, tá bom? Agora, o ponto alto do treino. Eu acredito que esse seja o exercício mais difícil de se realizar. Eu vou passar, porque se você não conseguir gerar tensão, você não vai se machucar, porque ele não vai te sobrecarregar. Mas se você consegue gerar o máximo de tensão, isso está no seu poder, tá? Aqui é meu sofá, tem um sofá, eu estou descalço, tá bom? Para que meus pés se encaixem embaixo do sofá, tá? Coloquei o meu pé, a planta do meu pé para o chão, o meu pé encaixado embaixo do sofá. Você vai cruzar o peito, a mão no peito, como se você fosse descer, como se fosse cair no chão lá, ó. Segura seu peso, segura, não aguenta mais, caiu, se empurra para cima. Deixa eu ver se consigo pôr um outro ângulo aqui, só para vocês me enxergarem melhor. Pra ver o movimento todo. Meu pé tá lá embaixo do sofá, tá? Deixa eu prender melhor aqui para não ter perigo. Ó, o pé tá lá embaixo do sofá, tronco reto, mãos cruzadas no peito, ó, vai descendo. Ó, já tá difícil segurar meu peso. Caí, bati como se fosse fazer uma flexão de braço, me empurrei de volta. Segura lá. Segura o peso. Não deu mais, caiu, se empurra de volta. Quem não conseguir segurar, ó, vai cair de uma vez e se empurra. Vai cair de uma vez e se empurra. De qualquer forma, por instinto, você vai fazer força nos seus posteriores para gerar uma tensão. Porque você não vai cair que nem banana no chão, né? Então o seu corpo, assim que você estiver caindo, você vai, o seu pé vai tracionar o sofá e você vai se manter e você vai gerar uma tensão ali. Por mais que você tenha uma queda mais rápida, você vai estar gerando tensão nos seus flexores, tá bom? Agora, quem tem mais força, tenta segurar o máximo que você puder pra gente otimizar essa musculatura que a gente quase não consegue trabalhar em casa, tá bom? Finalizou essa série. Essa, mesmo para os avançados, eu indico fazer 3 séries, tá bom? 3 de 10, 3 de 12. Para quem está começando, faz uma série só para conhecer o exercício, tá joia? Eu vou virar um pouquinho aqui minha câmera e nós vamos fazer o nosso bom e velho, que sempre tem no treino. Eu gosto muito desse exercício, ele é muito completo, o Bulgarian Squat. A perna que está na frente é a perna direita, certo? Então, a perna que está na frente, ela vai... Você vai fazer de 15 a 20 repetições, tá bom? Ó, a perna direita na frente. Terminou essas 15 ou 20, encosta lá seu ombro no sofá, estende a perna direita, desculpa, a perna esquerda, ou seja, você vai continuar tensionando a direita e traciona para cima fazendo uma elevação pélvica. Mais 15 a 20. Terminou, volta lá, agora a perna esquerda na frente,
certo? Perna esquerda na frente. Terminou. Deitou lá. Eleva a perna direita, ou seja, a perna contrária, a perna que estava atrás. E mais 15 a 20 elevações pélvicas. Tentando tracionar o máximo que você puder do seu glúteo, tá bom? Essa foi a parte de membros inferiores. Eu sempre reproduzo esses treinos e eu já olho e consigo mensurar a intensidade. Hoje eu acredito que assim, foi um treino mais intenso da semana e talvez desses 21 dias aí, tá bom? Consegui trabalhar quadríceps, glúteo, o posterior de coxa fazendo stiff, o posterior de coxa e até as panturrilhas fazendo a flexão nórdica, o Bulgarian Squat com elevação pélvica, glúteo, quadríceps. Então hoje a gente fez um compilado global aí do membro inferior, tá bom? Fala, Deco, me manda depois lá no DM que eu te mando umas dicas aí. Eu vou trazer semana que vem, galera, aproveitando aqui, quem já pôde comprar as mini bands, rubber bands, as faixas elásticas, eu vou dar uma aula a mais aí essa semana, no final de semana, só usando as faixas elásticas pra gente otimizar aí a intensidade dos treinos, tá bom? Bora, calma aí, não vai embora não, Débora, agora falta o tronco, tá bom? Vamos fazer a parte de superiores agora. Eu tentei fazer um treino geral, global, tá bom? Tentando otimizar todos os grupos musculares. Eu já enchi a minha mochila aqui com peso. Eu coloquei aqui 4 sacos de Zen, cada saco tem 1,3 kg. É o que eu tinha aqui em casa. Mas se você tiver aí um saco de arroz, se você tiver litros de leite, tá bom? Tenta colocar aí, meninas, pelo menos uns 5 quilinhos dentro da mochila. Eu acredito que fique uma tensão bem bacana para todos vocês, tá bom? Então, vamos pegar na alça da mochila, na alça, tá bom? Na frente do seu corpo, tá? A mochila, e você vai fazer uma remada alta. Como se você fosse trazer, ó, a alça no queixo. Ó, cotovelo lá em cima, a alça no queixo, tá bom? Só que não é só isso, você vai fazer uma remada alta, terminou o movimento, uma elevação frontal. Desce devagar, porque a tensão ela tá no fundo da mochila. Imagina que se você estivesse fazendo com kettlebell, era mais ou menos isso que vocês iam sentir, tá bom? Uma remada alta, uma flexão, uma elevação frontal. Uma remada alta, uma elevação frontal de 15 a 20 vezes, tá bom? Dá uns 30 segundinhos de intervalo, repete essa série, tá bom? Então isso você já vai trabalhar muito deltoide lateral, frontal do ombro, um pouco de trapézio posterior. É um exercício muito global a remada alta, tá bom? Terminando a remada alta, eu já passei esse exercício em outros treinos para vocês, mas enquanto a gente não tiver as faixas elásticas, a gente não consegue aumentar o grau da intensidade dos nossos treinos de dorsais. E para a mulher, vou dar minha dica aí, essa dica eu dou para as minhas alunas meninas. A gente não trabalha muito peitoral com mulher. Geralmente meus treinos femininos eu foco muito no ombro para ficar aquela voltinha bonitinha aqui no deltoide, as costas para você ficar com uma boa postura, e o tríceps. São esses exercícios esses grupos musculares que eu foco com as minhas clientes. E eu estou tentando fazer isso aqui para vocês também, tentando pensar sempre em trabalhar em conjunto para gerar uma harmonia e um equilíbrio, que é isso que deixa um físico bonito, tá bom? Bom dia. Bom dia. Vamos lá. Então, deitou de bruços lá no chão. Deixa eu ver se vocês conseguem me ver aí, dá um oi. Você vai tracionar a toalha para fora, tá? Amor, puxa o celular ali, ó, não tô conseguindo me ver. Traciona o celular para fora, a toalha para fora, faz força, puxa no peito, elevando um pouquinho o tronco.
puxa e segura e solta. Sempre tracionando a toalha para fora, tá? Traciona, estende, traciona, estende 15 a 20 vezes. De 15 a 20 vezes. Iniciantes, 1 a 2 séries. Avançados, 3 a 4, tá bom? E finalizando o treino de hoje, meninas, o nosso bom e velho tríceps no banco. Vocês já estão ficando mais fortes, então perninha lá na frente. Quem tiver um apoio, um banco, uma cadeira, ó, pode aumentar mais ainda o grau de dificuldade, tá? Lembrando, sempre descendo com as costas rente ao banco e o máximo que você puder. Deixar alongar o máximo que puder, estende. O máximo que puder, estende, tá bom? Mesma coisa, iniciantes, 1 a 2 séries. Quem já está comigo esses 12 dias, tenho certeza que já consegue fazer de 3 a 4 séries, tá bom? Essa foi minha proposta de hoje. E todos esses exercícios vão ser feitos separadamente, ou seja, faz uma série, descansa 30 segundos, repete, descansa 30, repete. Os intervalos são todos de 30 segundos, tá bom? Faz tudo de perna, tudo de tronco. E foi isso daí que eu preparei para as meninas hoje, tá bom? Agora, bora lá, Débora, bora executar. Daqui a pouquinho, gente, isso que eu demonstrei para vocês, eu realizo em vídeo para que vocês possam visualizar melhor e coloco lá no feed, tá bom? Eu vou fazendo os exercícios e deixo escrito a sequência embaixo do vídeo assim que eu terminar a live, tá? Bora, Débora, isso aí, arrepia, nega. Vamos lá, rapazes, o que eu programei pra gente hoje? Hoje eu vou focar bastante no peitoral, tá? E ombro. O que nós vamos precisar? De um colchonete ou algo que você consiga colocar no solo para que você não escorregue, para não ter perigo. Vamos precisar de duas panelas, tá? Não é para fazer panelaço, é para a gente aumentar a amplitude. Hoje eu vou fazer um treino com um pouco mais de intensidade para os rapazes aí, tá bom? Mais amplitude, parada, vamos fazer algumas técnicas mais avançadas de treino para quem está condicionado. Para quem não consegue, vai no seu limite, tá bom? Eu estou colocando sempre opções para que você que está começando e para você que é avançado consiga treinar até junto, né? Cada um vai na sua condição física. Quem está começando hoje não conseguiu fazer, eu propus tudo série de 10, tá? Mas quem não conseguir fazer 10, faz 5, né? Quem consegue fazer mais que 10, faz 15, faz 20. Você está livre para fazer dentro da sua capacidade, dentro da sua intensidade de treino, tá bom? Então vamos lá. Para quem está começando, se não quiser usar as panelas, não é necessário. Mas para quem já está comigo aí há 12 dias, tenho certeza que já consegue utilizar. E nós vamos colocar as panelas abertas, de uma forma que você fique com a pegada mais aberta possível, tá? Os pés vão lá sobre o banco, tá? Então, ó, parada de mão em cima da panela, os pés sobre uma superfície, um banco, um sofá, uma cadeira, o que for. Você vai descer o máximo que puder, como se fosse encostar o peito no chão. Para lá, 1, 2, estende, desce devagar, para lá, 1, 2, estende, desce devagar, para lá, 1, 2, estende. Eu propus fazer essa série 10 repetições, tá bom? 10. Puxa o colchonete mais para perto do seu sofá, para perto do seu banco ou da cadeira que você está apoiando seus pés, tá? Vamos imaginar, galera, que a gente esteja na academia fazendo um military press aqui, desenvolvimento no Smith, o que for que você consiga fazer. Imagina
um desenvolvimento frontal, vamos dizer assim, tá? Então, o pé vai ficar em cima do banco, o quadril mais alto, você vai descer como se fosse colocar a cabeça no chão, estende, cabeça no chão, estende, cabeça no chão, estende. Mesma coisa, eu propus 10 repetições, é um exercício na sequência do outro. Então faz um exercício, dá uns 30 segundinhos, já vai para outra série, tá bom? Terceiro exercício, vamos utilizar uma panela só, tá? Como ela é menorzinha, imagina, você vai pegar na lateral da panela, fica em cima dela, tá? E desce uma flexão fechadinha aqui, ó. 1, aperta lá em cima o peito. 2, vamos até 10 repetições, tá? Descansa 30 segundinhos. Agora é o ponto alto do treino em questão de cardiorrespiratório. Pega uma mochila, tá? Essa mochila eu já usei no treino das meninas. Tem aqui 7 quilos. Mas se você tiver uns 2 sacos de arroz, um saco de arroz, 5 litros de leite, que dê pelo menos uns 10 quilos dentro da mochila. Coloca a mochila no chão, tá? Você vai fazer o seguinte. Você vai fazer uma flexão de braço, subiu, burp, mochila, eleva, desce, mochila no chão, burp, flexão, estende, burp, mochila, coloca no chão, lá atrás, flexão, estende, burp, mochila. Vamos para mais 10, tá? É lógico que não nessa velocidade, vamos tentar imprimir um pouquinho mais de energia aí e de velocidade nessa execução. Terminando esse exercício, vamos para uma remada alta, tá bom? Com essa mochila que está com 10 quilos, puxa no queixo, cotovelo alto, ó, puxa no queixo, solta, no queixo, solta, de 10 a 15 repetições, terminou, flexão lá em cima, ó, sem deixar a mochila cair, tá? Porque se você deixar cair aqui perde tensão. Vamos deixar ela mais em cima, ó, forçando lá bem o frontal do seu ombro e estabilizando o trapézio, tá bom? Mais 15 repetições. Foi isso que eu propus hoje no treino dos rapazes, tá bom? Um treino focado totalmente para ombro e peitoral. O treino vai estar no feed daqui a pouquinho, tá bom? Essa série que eu passei, eu coloquei um exercício na sequência do outro. Então você faz a série toda e aí você descansa, tá bom? Pelo menos um minutinho. Dá só um tempinho de descanso, de transição para um exercício e outro, tá joia? Galera, muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês aqui, por estar confiando nesse meu trabalho. 21 dias juntos aí nessa jornada de transformação. Daqui a pouquinho o vídeo tá lá no feed. Valeu, até amanhã. Boa tarde, galera. Estamos chegando. Deixa eu ver se eu tirei aqui. Fala, Adriano, boa tarde. Vamos esperar chegar o pessoal. Hoje vou bater um papo aqui com o meu doctor, meu amigo, meu aluno, Dr. Pedro Andrade. Vamos trazer aí muitas coisas que muita gente já está falando na quarentena.
Pera aí que ele tá mandando uma mensagem aqui pra mim. Pronto. A gente vai falar um pouquinho mais aprofundado da importância aí do treinamento, da importância da boa alimentação, o que isso agrega, não só na parte física, não só na parte estética, que tanta gente se preocupa, né? Quando a gente fala em treino, a gente fala em dieta, as pessoas só falam assim, é para emagrecer, é para ganhar massa muscular, mas ninguém se preocupa com a parte de trás de tudo isso, o que tudo isso vai trazer de benefício para a sua vida, para o seu trabalho, para a sua performance do seu cotidiano, né? E o Dr. Pedro é um cara fantástico aí nessa área, ele desenvolve um trabalho incrível com muitos dos meus alunos, inclusive comigo. Quando eu deixei de ser atleta, eu passei por um tempo meio nebuloso até eu conseguir me reorganizar hormonalmente, e ele foi uma das pessoas que teve esse mérito aí de encaixar aí o caminho que eu deveria seguir. Então assim, vou daqui a pouquinho ele tá chegando aí, vou passar a bola para ele e a gente vai falar um pouquinho sobre esse background aí, tudo que atividade física, tudo que uma boa alimentação faz por detrás do que a gente vê na estampa ali, né? A gente olha pro treino, a gente pensa só, como eu falei, no rendimento, condicionamento físico, emagrecimento, ganho de massa muscular. A gente não olha o que ele tem por detrás, por tudo que ele causa de benefício na sua vida, na vida do praticante aí, como melhoria, qualidade de vida, bem-estar, enfim, todo esse resto, tá bom? Eu tinha separado alguns temas, né? Como o Dr. Pedro ele vai se aprofundar um pouquinho mais nessa parte dos neurotransmissores que são liberados durante a atividade física. Eu ia começar a falar um pouquinho mais sobre ingestão calórica, né? Nessa fase que a gente está de quarentena, nessa fase que a gente está recluso, a ansiedade aumenta demais porque a gente não pode sair de casa, a gente mudou totalmente a nossa rotina, a gente está assim, muitos estão preocupados financeiramente, como é que vai ser a próxima semana, enfim, monte de informações que nos deixam ansiosos e nos deixam preocupados, e a gente acaba descontando isso geralmente na comida, e a gente não está tendo um gasto calórico tão, vamos dizer assim, tão alto como numa rotina comum, né? Por mais que a gente treine em casa, e eu tenho tentado ajudar o máximo de pessoas possíveis com isso, a gente treina ali 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, sei lá, dependendo do treino de cada um, mas acabou. Depois a gente está, né, indo da sala para a cozinha, da cozinha para a varanda, da varanda para o quarto, então a gente não tem um gasto calórico efetivo, né? Então a gente tem que achar estratégias, achar formas de otimizar isso, né? De otimizar esse tempo em casa. Eu tenho falado muito isso, né, para todas as pessoas, assim, cara, a gente pode sair melhor do que a gente começou essa quarentena, né? Eu falo assim, hoje todos nós estamos nas mesmas condições, né? Se está todo mundo trancado em casa, então, se você escolher os alimentos certos que você vai colocar na sua geladeira, você está nas mesmas condições que eu, né? De treino, você está nas mesmas condições que eu, porque eu só tenho a minha casa aqui para treinar, o espaço físico é pequeno, então nós estamos no mesmo nível, vamos dizer assim, porque por mais que eu seja treinado, eu sou treinado numa questão única ali, né? Eu sou da musculação, eu preciso de equipamento, eu preciso de aparelho para que eu consiga me desenvolver, e em casa tá todo mundo tendo que achar adaptações, novos estímulos, novas adaptações para que a gente consiga chegar no resultado. Confesso para vocês que eu estou sofrendo pacas, né? Porque assim, é cansativo demais, é estressante, né? A gente tentar fazer um estímulo diferente,
né? Porque na sala de musculação eu trabalho com carga, né? Então são poucas repetições com uma carga mais alta tentando chegar na falha muscular. Quando você não tem carga, né, só o peso corporal, a gente trabalha em cima da fadiga, que é totalmente diferente. Você pode até fazer o mesmo movimento, mas você imagina, eu fico ali fazendo uma série de repetições, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, assim, o músculo ele entra em fadiga. Isso não quer dizer que ele vai entrar em uma falha muscular, né? Assim, são estímulos diferentes, mas assim, o cansaço é muito maior, tá bom? Então eu vou me aprofundar um pouquinho mais nisso assim que o nosso querido Dr. Pedro chegar. Ele está um pouquinho atrasado. Ele já me mandou um ok aqui pelo WhatsApp. Ele deve estar se posicionando. Eu vou passar a bola para ele, porque depois que ele entrar com essa parte de neurotransmissores, ele vai falar tudo que causa. Provavelmente ele vai falar de alimentação, que a alimentação também auxilia na liberação desses neurotransmissores. Vai falar um pouquinho desse controle de ansiedade, que esses neurotransmissores também auxiliam. Eu não vou entrar nesse assunto com vocês, porque eu seria raso, né? Se a gente tem um mega de um profissional aqui, esse Dr. Pedro aí, ele gosta de deixar a gente na sala de espera, né? É brincadeira, eu já falei isso pra ele, falei, vou dar umas porradas nele. Ele é muito fera no que ele faz, mas ele tem esse... Todos nós temos que melhorar alguma coisa, né? Mas estamos aí esperando. Então, assim, eu falei, eu não vou entrar nessa parte de neurotransmissores sozinhos, porque ele vai se aprofundar um pouquinho mais. E aí eu já entro na minha área, que é o treinamento, e aí sim a gente já compila isso, já fala assim, ó, isso acontece durante o treino. Esses neurotransmissores são liberados durante o treino, são liberados durante a alimentação e causa todo esse benefício, né? Todo esse... Fala, Má, tudo bem? Estamos esperando aqui, o Doc tá atrasadinho. Tá atrasadinho para variar um pouquinho. Mas daqui a pouquinho ele chega pra gente começar. Eu quero que ele comece, porque ele vai se aprofundar um pouquinho mais. Ele tá lá, ele tá me mandando WhatsApp e não entra na parada aqui. Aí entrou. Cadê? Vamos ver. Meu Deus do céu, que honra! Estamos aqui te esperando, rapaz. Você tá bem? Eu tô bem, e você? Eu tô maravilhoso. Como é que tá essa temporada em casa aí? Tá em casa ou tá em... Tô em casa. Tá em casa? Tá no apartamento? Tô no apartamento. Show. Quarentena, né? Tem que respeitar. Não tem jeito. E você, como é que tá? Também tô mais em casa. Tô dando 2 aulinhas por dia aí, mas bem dentro do apartamento assim também. Dentro do AP, né? Estamos tentando se reinventar aqui com os treinos em casa aí, né? Ó, falar pra você que eu tava curioso pra essa live, viu? É mesmo? Esperar o que você tem pra falar. Pra ver Pô, se eu tô fazendo certo. Eu que tô esperando você pra falar aqui. Tá conseguindo treinar, não? Cara, tô, mas tá bem pacato, né? O treino tá bem... Perdeu bastante intensidade, mas eu acho que o interessante é a gente não parar o estímulo, né? E eu acho que é exatamente por isso que você tá aqui, para poder nos direcionar nesse momento de hostilidade. Eu tava falando pro pessoal aqui antes de você chegar, que é justamente isso, né? Falei assim, eu venho de uma outra linha, né? Treinar em casa, treinar com o meu peso corporal, ele não é a minha especialidade. E eu acredito muito, né, Pedrão, que a gente está vivendo um tempo que eu acho que você escuta muito isso no seu consultório, eu escuto isso muito na sala, e as pessoas falam assim, pô, para vocês é fácil, porque vocês sabem o que vocês podem, vocês sabem treinar,
E eu falei assim, agora eu acho que tá todo mundo meio que na mesma condição, né? Porque assim, tá todo mundo trancado em casa. Você, eu sei, eu te acompanho no treino, a gente já treinou junto, né? Já tive o privilégio de te treinar aí. Quando você era menos famoso, você tinha horário para treinar comigo, agora você não tem mais. Pronto. E só que agora nós estamos todos na mesma condição, né? Você só tem a sua sala para treinar, você só tem você que escolhe que horário que você vai treinar, você que escolhe o que você vai colocar na sua geladeira, porque provavelmente você prepara a sua comida agora diariamente, né? Coisas que muita gente também reclama, assim, pô, não tenho tempo. Falei, e agora? Qual que é a desculpa da gente não sair tão bem dessa quarentena, né? Só que aí vem a questão que acho que essa é a sua área, eu acho que você é foda nisso, é o controle da ansiedade, né? Porque a gente está aqui trancado, então assim, a ansiedade aumenta absurdamente e que essa ansiedade acarreta negativamente na questão dos neurotransmissores, que é o que eu acho que você vai abordar mais. Eu acho que o mais interessante de tudo isso, Paulinho, é que as coisas estão totalmente interligadas, né? Então, enquanto a gente não tiver essa ciência de que a saúde mental ela está totalmente relacionada, está totalmente interligada com a saúde física, e eu vou mostrar isso hoje para vocês, a gente nunca vai conseguir se cuidar de maneira integral. Então, acho que é essa a grande valia desse bate-papo que a gente vai ter agora, para começar a integrar as coisas, tá? Tem gente falando aí que, pelo amor de Deus, estou comendo a porta, mas depois dessa live, tudo será resolvido, ou quase resolvido. Paulinho, você quer começar falando, para a gente tentar ser o menos prolixo possível? Sim. Para a gente conseguir passar a informação de uma maneira simples e direta. Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu ia falar para você começar, tava falando para a galera isso. É que assim, eu queria deixar claro aqui para a galera o seguinte, porque assim, eu sempre fui da opinião de que tudo é melhor do que você estar sentado no seu sofá, né? Eu sou um defensor da musculação, você sabe que eu amo a musculação, tudo que eu conquistei, todo o meu conhecimento veio através da musculação, mas eu não desabono nenhum outro tipo de atividade física, até porque a gente está aqui para falar sobre qualidade de vida, né? E não importa o tipo de treinamento que você faça, se o seu corpo está em movimento, você está saudável, né? A gente não está falando de emagrecimento, a gente não está falando de hipertrofia, a gente não está falando desse tipo de resultado. A gente está falando, eu estava falando para o povo aí, né? O que vem por detrás de tudo isso, né? Se você treinar, é lógico que você vai ganhar massa muscular. Se você fizer dieta, é lógico que você vai emagrecer. Mas o que isso causa por detrás, né? Que é o que eu acho que é o grande... É aí que as pessoas têm que buscar atividade física, né? O cara que acorda cedinho lá, ele consegue ir para academia logo cedo, que eu acho que é o melhor horário para se treinar. É um privilégio quem pode treinar no período da manhã. Porra, o cara já acorda já endorfinado, né? O cara acorda, que é isso que eu queria que você falasse, que é tudo isso que a atividade física causa, fora o resultado que as pessoas veem de cara. Qual que é o resultado? Pô, o cara ficou forte. Esse é o resultado que o cara tá olhando ali, estético, visível. Mas o cara não viu tudo que por detrás, como melhorou a vida do cara, né? Eu acho que esse que é o grande ponto do pessoal tá treinando hoje. Eu acho que assim, vamos fazer esse link do treinamento. Eu vou explicar um pouco sobre como funciona a fisiologia, né, do treinamento, por que hoje o exercício físico ele entrou como tratamento de ansiedade, entrou com tratamento de depressão. Então, antes a gente tinha muito bem endossada pelos estudos a parte medicamentosa. E a partir dos anos 2000, quando a gente começou a estudar mais o estilo de vida e o treinamento, a nutrição, e tudo aquilo que envolve o estilo de vida, a gente começou a entender que faz parte fundamental do tratamento você colocar na rotina do paciente a atividade física. Bom, só para a gente dividir aqui os temas, Paulinho, eu tenho uma pergunta para te fazer. Nada. E provavelmente é uma pergunta de muitas pessoas. Então, a pergunta que eu tenho, e também para começar essa linha de raciocínio que eu quero começar a trilhar aqui. Fala para mim hoje uma coisa que está te deixando ansioso. Uma coisa que está tirando você um pouco da linha. Hoje é a falta de trabalhar. A falta de trabalhar. Olha só, que maravilhoso. Então,
Nos últimos tempos, né, quem me acompanha mais no Instagram e tudo mais, eu tenho tentado explicar algumas coisas que acontecem na nossa vida de maneira geral pela filosofia, né? E eu estou estudando bastante nos últimos tempos filosofia e eu vou dividir com vocês agora uma coisa interessante, né? Um raciocínio lógico interessante que me ajudou muito a controlar a minha ansiedade, que me ajuda, na verdade, muito a controlar a minha ansiedade, né? Então, olha só, quando o Paulo diz que o que está deixando ele ansioso, né, que está fazendo com que ele fique um pouco mais ansioso, é a falta de trabalho, a gente tem que entender o que é isso antes, tá, gente? Então, olha só, a falta de trabalho, Paulo, nesse momento que a gente está, ela não é um fato? É um fato. É um fato, Para né? todos, né? Uhum. Perfeito, é um fato para todos. E os fatos, eles têm uma característica extremamente interessante. Porque os fatos, a gente não consegue mudar. Você concorda comigo? Sim. Porque se você pudesse mudar um fato, você viraria uma válvula ali na hora, e na hora os seus alunos iam pular aí na sua frente e você ia conseguir dar aula para eles. Você concorda comigo? Se você não consegue mudar um fato, você concorda comigo, Paulo, que você não possui esse fato? Sim. Porque, de novo, se você possuísse, você conseguiria fazer alguma intervenção, né? Você teria alguma autoridade sobre ele. E se você não possui um fato, esse fato não é seu. Então, onde eu quero chegar? Olha que interessante essa linha de raciocínio. Normalmente, a gente fica ansioso, angustiado, com medo, ou seja o que for, por coisas que, de fato, em última análise, não são nossas. Entendeu? Por causa de uma coisa, Paulo, chamada controle. Por que o seu trabalho está te deixando ansioso? Porque você sempre teve controle dele quase a vida inteira e agora esse controle ele foi cortado. Entendeu? É um exercício interessante porque você vai perceber que no final das contas, o que eu fiz? Eu tirei tudo de você. Porque na vida, a maioria das coisas são fatos. Você concorda comigo? Então, o seu trabalho é um fato, um relacionamento é um fato. Então, quando você, sei lá, briga com a sua mulher, por exemplo, isso te deixa ansioso. A gente vai ficando ansioso porque, na verdade, a gente tenta ter controle sobre os fatos. Bom, não adianta muito a gente saber o que é fato. Porque, como eu te falei, eu acabei tirando quase tudo de você. O que vai deixar você mais forte numa situação como essa, o que vai fazer você transpor uma situação como essa com muito mais facilidade, é você saber o que é seu e não só o que é fato. Então, o que é seu, né? O que a filosofia explica e com mais alguns insights que eu tive para explicar o que é nosso. 3 coisas só são nossas, Paulo. Primeiro, as suas vontades. Tem alguém que pode mudar as suas vontades? Não. A menos que você permita, pode ser, né? Segundo, as suas virtudes. Tem como alguém mudar as suas virtudes? Não. Não. E terceiro, que é uma das coisas mais importantes de tudo, que mudou, que fez ser o Paulo quem ele é hoje, né, ao longo de toda a sua vida, que foi te esculpindo, que foram as suas interpretações. Então, olha que interessante. Na verdade, a gente fica ansioso, com medo, ou seja o que for, não é pelo fato da coisa, e sim por uma interpretação nossa. Entendeu? Ao longo da nossa vida, a gente é moldado a ter interpretações mais negativas de coisas que normalmente fogem do nosso controle, tá? Então, o que a gente precisa resgatar em última análise? Aquilo que é nosso. A gente tem que treinar todo dia essas coisas, tá? Tudo que aconteceu no seu passado, Paulo, tem como você mudar? Não tem. Não tem. O que vai acontecer no seu futuro, tem como você mudar também? Tem. Não, não tem. Porque você não sabe o que vai acontecer. Ah, não. Tá O que certo. vai acontecer também não tá. O que Sim. você pode mudar? Presente. Hoje. Então, Hoje. 4 coisas são nossas. Certo, gente? Primeiro, as nossas vontades. Segundo, as nossas virtudes. Terceiro, as nossas interpretações, que é a maneira que a gente vê as coisas. Então, o Paulo tá tendo uma interpretação um pouco mais negativa, vamos dizer assim, do trabalho, porque, caralho, tá faltando... o aluno não vai me pagar, caramba, eu tô ficando mais tempo parado. Mas olha a interpretação positiva que a gente pode ter. Caramba, tá na hora de eu me reinventar. Caramba, tá na hora de eu pensar em coisas diferentes. Caramba, eu preciso estudar coisas alternativas para conseguir sair disso.
E a última coisa, que é agora o momento presente, tá, gente? Então, eu tô convidando vocês a treinarem mais dessas coisas, porque a gente vai passar por outras situações piores ou iguais a essa, e se a gente sempre atribuir nossa ansiedade a coisas que estão totalmente fora do nosso controle, a gente vai ficar à deriva dessas situações, tá, Paulo? Então, um mindset, é um jeito de pensar um pouco diferente. Óbvio, não é para você chutar o pau da barraca, né? Falar, não, então não tá nada sob meu controle e deixar quieto. Mas para você começar a assumir responsabilidade de coisas que realmente são nossas. Eu acho que é assim, né, Pedrão? Levando isso para um lado que a gente está vivendo hoje, e o que mais, assim, eu te chamei para essa live, porque eu falei, cara, o que mais me assustou no começo dessa quarentena era a quantidade de postagens no WhatsApp, no Instagram, de como as pessoas iriam sair dessa quarentena. Você não via ninguém saindo positivamente da quarentena. Ou as pessoas vão sair duras, ou elas vão sair gordas, né? Elas vão sair... Então, assim, você fala assim, caraca, não tem nenhuma postagem positiva. Né? De alguém fala assim, caraca, é o tempo de eu melhorar. É o tempo de eu mudar, sair mais, com mais cultura, porque eu vou ler mais, vou estudar mais. É o tempo de eu me cuidar melhor. Eu vou ter mais tempo para me cuidar da minha alimentação. Ou seja, eu vou sair, não questão estética, mas mais saudável, né? A gente não via isso. Perfeito, né? Mas é uma coisa, Paulo, chama-se síndrome do aquário sujo, né? O que é síndrome do aquário sujo? A gente está envolvido na nossa rotina com várias situações que muitas vezes não vão extrair o seu melhor, certo? Então, quando eu falo que o paciente, quando a gente está falando de tratamento de ansiedade, de tratamento de toda essa parte de desordens do humor, consiste em muitas outras coisas, porque principalmente o ambiente que aquela pessoa está inserida vai contar muito como funciona até a produção e o gerenciamento desses neurotransmissores que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Então, se você está numa situação, se você está num ambiente que você liga o Instagram, né, e tá todo mundo falando coisas ruins, você está num trabalho no qual as pessoas são pessoas mais negativas, você vai se tornando parte daquele meio também, né? Então, não adianta só você ter um aquário limpo. É o que eu falo para os meus pacientes. Você também tem que ter um aquário que puxe e que te extraia, faça você dar o seu melhor também. Então, se coloque no meio de pessoas que fazem você ser o seu melhor, que te estimulam a ser o seu melhor. Pessoas mais positivas, pessoas que te fazem críticas mais positivas, pessoas com mais entusiasmo. São pessoas que a gente tem que começar a se cercar, né? Eu acho que essa quarentena ela tá servindo muito para isso, pelo menos para mim, né? Porque, porra, às vezes a gente segue a galera no Instagram, ou a gente tem mesmo aqueles amigos nossos, e agora que a gente tem mais tempo para reparar, né, para observar, que é isso que a quarentena veio trazer, fazer com que a gente fique mais observador, acaba fazendo com que a gente tenha um pouco mais de sensibilidade para identificar esses pontos, né? Essas pessoas que nos fazem mais mal, essas pessoas que fazem a gente, que não vão agregar, na verdade, a nada para nós, né? Eu tenho falado já há um tempinho, e é uma coisa muito difícil, principalmente agora que a gente está com um tempo mais ocioso, vamos dizer, né? Eu falo assim, nós somos donos da nossa mente, né? Você controla a sua mente. Então, você decide se você vai comer o que você vai comer, você decide se você vai ou não treinar, você decide se você vai ou não acordar cedo, né? Então, você está totalmente no seu controle. E geralmente a sua mente te controla. Assim, não sei se eu estou sendo claro. Você pode controlar a sua mente, mas a sua mente te controla. Mas é interessante isso que você está falando. O Tadashi ele fala isso nos cursos dele, que a mente mente. E realmente, a mente mente por causa, de novo, num mecanismo de controle, um mecanismo de sobrevivência nosso. Tudo que pode ser um pouco mais hostil, por que as pessoas não acordam meia hora antes para fazer o café da manhã, ou não acordam uma hora antes para treinar? Porque elas têm uma tendência a ir para a zona de conforto. Tudo que é estressante para a gente, nossa mente, o nosso corpo vai ter uma tendência a não fazer. Então,
uma briga constante que você tem que fazer ali, um treinamento, como você mesmo disse, né? Não só dessa parte física, mas também treinar sua mente, que ela tá mentindo, ela quer deixar você numa zona de conforto, por um próprio mecanismo de sobrevivência. Não é interessante, né, para o seu mente, para o seu corpo ficar se estressando. Então ela tenta deixar a gente um pouco mais recluso, um pouco mais na nossa, vamos dizer assim. Eu tenho, assim, tentado até passar isso para os alunos, porque eu falo, cara, a decisão, ela é tomada em segundos, né? É igual você falou assim, pô, vou acordar mais cedo para preparar meu café da manhã. Ou vou acordar mais cedo para treinar. Cara, se você decidiu acordar cedo, tocou seu despertador, se você contar 1, 2, 3 e levanta, já toma um copo d'água, você já está na ativa. Agora, você deu a primeira soneca, fudeu. Aí a sua mente vai te controlar na preguiça e vai te vencer, né? Tem 3 coisas que a gente não pode tomar nossas atitudes, né? De novo, segundo a filosofia. Você não pode tomar suas atitudes com medo. Se você tomar uma atitude com medo, fudeu. Tá errando. Segundo, por preguiça. Você não pode tomar atitude por preguiça, porque senão você também vai estar errando. E terceiro, por ganância. São 3 coisas que elas vão te fadar à infelicidade, que elas vão te fadar ao fracasso quando você tomar alguma atitude relacionada a essas 3 coisas, que vai totalmente de encontro com o que você está falando. Então, no final das contas, é tão importante isso que você está falando, Paulo, que não está relacionado só a você treinar ou não. Está relacionado a você ser feliz ou não. Certo? Por quê? Se você toma uma atitude, usando o seu exemplo, pelo filtro da preguiça, você não vai conseguir chegar nos seus objetivos. O resultado final disso vai ser a infelicidade, vai ser o fracasso, tá? Pode falar. Acho que acho que agora a gente vai conseguir entrar na linha que a gente veio bater um papo aqui, porque assim, eu tenho falado muito isso. Eu não preciso acordar cedo para fazer cardio, por exemplo, se eu for pensar na minha parte estética só, né? Porque eu estou bem esteticamente, dentro do que eu estou me propondo a fazer, né? Eu falo isso muito para quem também trabalha pelo dinheiro, né? Eu falo assim, cara, se você começou um trabalho pensando no que ele vai te gerar monetariamente, você começa pelo dinheiro e você para pelo dinheiro, porque não tem um porquê forte, né? Então, assim, eu falo assim, você tem que ter uma coisa maior, né? Indo para o lado da atividade física, você tem que pensar, e eu tenho falado muito isso, e eu tenho tentado levar isso para os meus clientes, né? O quanto é importante quando você consegue praticar atividade física, o benefício que ela te traz pelo background ali, de você falar assim, cara, nossa, dormi melhor, nossa, puta, eu performei melhor no meu trabalho, eu produzi mais. A pessoa aí ela não vai, no começo ela não consegue atrelar que foi a boa alimentação, foi a atividade física, né? Todos esses neurotransmissores sendo liberados, que é o que você vai falar, que causaram aquilo. Mas aquilo vai entrando na rotina, aí você fala assim, cara, eu não quero saber se você emagreceu ou se você ganhou massa muscular. Você está vendo como a sua vida está melhor? Você está vendo como você está... Você está produzindo mais no seu trabalho, você está mais bem-humorado na sua casa, você... né? E isso tudo vem com todo esse pacote, né? Que é a boa alimentação, que é você fazer sua atividade física, independente de qual seja ela, né? O importante é você estar em movimento. E aí, queria que você falasse assim, o poder desses neurotransmissores, né? É assim, Paulo. Você pode colocar no seu carro um álcool, né? Que vai fazer talvez ele render menos. Ou você colocar uma gasolina pódio. E quando a gente está falando de atividade física e genética, que é o link que eu vou puxar agora, para você ter o funcionamento pleno do seu organismo, não tem como você ter o funcionamento pleno do seu organismo se você não colocar na sua rotina atividade física, principalmente por causa de um fator que a gente chama de BDNF. O BDNF é um fator neurotrófico cerebral, tá, gente? Já começando a explicar um pouquinho dessa parte fisiológica do porquê que o exercício físico é importante. Que ele, basicamente, ele atua no crescimento neuronal e ele atua na reparação neuronal. Então, é simplesmente quem produz os neurotransmissores relacionados à felicidade, dopamina, serotonina, endorfina, a atividade física, ela age como um mecânico
do seu cérebro. Então, quanto menos você faz atividade física, menos você está conseguindo renovar essas células, menos você está conseguindo reparar essas células. Por isso que a atividade física hoje está relacionado com melhora da cognição, melhora da sua memória, melhora de todas essas coisas, por causa desse fator de estimulante, de reparação, né, que é o BDNF, tá? E é interessante que assim, Paulo, em um exercício, se você está fazendo um treino, que geralmente a galera fala, ai, nossa, eu vou ter resultado só daqui a um mês e tudo mais. Em um exercício, você já aumenta a expressão desse gene, que é o BDNF. Só para vocês entenderem a importância da gente estar sempre... Não importa o tipo de exercício que você está fazendo, mas você está sempre colocando uma atividade física na sua rotina, né? Se a gente pegar as estatísticas, as pessoas que têm depressão, ansiedade, desordens do humor das mais variadas, são muito raras se a gente colocar nas estatísticas as pessoas que fazem atividade física. Muito provavelmente por causa desse BDNF, que é um gene, que é uma proteína que a gente estuda há uns 10 anos, mais ou menos, e cada vez mais sai estudos relacionados a esse controle, a esse link, né? Músculo, cérebro. Atividade física, cérebro. Você acha que tem alguma atividade física que a liberação desse neurotransmissor é maior, não? Brilhante a colocação, Paulinho. O que a gente sabe é que depende muito da sua adaptação. Então, você sabe melhor que eu aí, que muita gente deve perguntar, pô, Paulinho, a caminhada não queima gordura? A caminhada queima gordura. Se um cara nunca fez nada na vida, a caminhada vai queimar gordura naquele indivíduo, certo? E da mesma forma, acontece quando a gente está falando dessas proteínas separadoras, tá? Você precisa tirar o seu corpo do equilíbrio. É muito mais difícil tirar o corpo do Paulinho do equilíbrio quando a gente está falando de musculação, porque você é um atleta, você é um indivíduo treinado, entendeu? Mas talvez seja muito mais fácil tirar você do equilíbrio num exercício talvez de endurance, num exercício que te dê um estímulo e te gere um estresse maior, tá? Então, quando a gente está falando desses estímulos, eu estou falando de algo que tire e que quebre ali um pouco o equilíbrio do teu organismo. É importante também lembrar que não é só isso que vai fazer a reparação neuronal e todo esse mecanismo de melhora de produção de neurotransmissores, serotonina, dopamina, que está relacionado à motivação e tudo mais, tá? A atividade física também melhora a nossa geração de energia no corpo, né? Por isso que você está, às vezes, muito tempo sem fazer atividade física, sente um pouco mais fadigado, sente um pouco mais cansado, tá? Sempre quando você atua no gerenciamento da sua matriz energética, você melhora o funcionamento do seu corpo como um todo. Inclusive também a produção de neurotransmissores. Então são várias vias, se a gente for ver, que acabam atuando no nosso humor, atuando na nossa cognição. Eu estou tentando fazer essa linha de raciocínio lógica com vocês, gente. Depois o Paulinho pode abrir depois para as perguntas, né, no final, para fazer sentido para vocês. E eu tento explicar isso. O Paulo também tem essa característica de tentar explicar os porquês para fazer sentido. Se eu simplesmente falo aqui que atividade física melhora o seu humor, você vai falar, beleza. Agora, eu estou explicando que ela aumenta a expressão de um gene no seu cérebro, que repara todo o seu cérebro, que dá uma ducha ali no seu cérebro, que faz você ter um crescimento neuronal, reparação neuronal, e isso vai fazer você ter com mais facilidade a produção desses neurotransmissores. E com relação à alimentação, Doc? Cara, pode falar. Tem algum tipo de alimento que auxilia nessa liberação? Horários que seja melhor de estar colocando esses alimentos, talvez? É uma pergunta sensacional nessa época, né? Porque, assim, normalmente, e as pessoas me perguntam muito isso. Ah, Pedro, que alimento que melhora a ansiedade? Que alimento que melhora meu humor, né? Existe realmente essa correlação? Existe, só que ela é muito mínima. A maior relação que a gente tem hoje, né, relacionado à nutrição e a comportamento, é você tirar primeiro os alimentos que são tóxicos para você, que é normalmente o que as pessoas não fazem. Então, por exemplo, o açúcar, ele excita seu sistema nervoso central, então ele também pode piorar a sua ansiedade. O álcool, ele diminui a expressão de BDNF, ele aumenta a neuroinflamação, então ele também pode piorar a sua ansiedade, depressão, todos esses fatores, né? Então, se eu fosse colocar aqui
quatro coisas, que poderiam, que a gente precisaria fazer, tirar, né, para melhorar, né, os 4 fatores agressores principais seria, primeiro, cachaça, tá? E aí a gente não tem dose, esse que é a parte ruim, porque a gente hoje sabe que em pequenas doses o álcool ele já tem um potencial neurotóxico importante. Segundo, açúcares refinados, carboidratos refinados de maneira geral, né? Que tem o poder de excitar o sistema nervoso central. Terceiro, industrializados, principalmente os ricos em glutamato monossódico. Glutamato também é um aminoácido que excita, que está muito presente nos temperos artificiais e tudo mais. Mas os industrializados, de maneira geral, eles podem causar isso. E último, uma coisa que pouca gente sabe, que são as proteínas animais, tá? As proteínas animais, elas excitam o sistema nervoso central. Então, por isso que tem alguns estudos saindo, Paulo, para você ter uma ideia, que a proteína animal, ela pode até piorar o sono à noite. Quando a gente come aí uma carne vermelha à noite, por causa do perfil de aminoácidos, principalmente o aminoácido que eu estava falando agora, o glutamato, que ele acaba tendo essa função de acelerar, né? De dar uma agitada no sistema nervoso. Em contrapartida, como eu falei, primeiro vamos limpar o aquário, né? Tirar tudo isso que é excitatório, para você ficar mais zen, mais pleno, né? Em contrapartida, tem alguns alimentos que são mais ricos em triptofano, que podem também ajudar, né? Triptofano é um aminoácido que é precursor da serotonina, né? Para quem não sabe, tá, gente? E alguns alimentos, eles são muito mais ricos em triptofano. Coincidentemente, a carne não é rica em triptofano. Eu até anotei uma listinha aqui, só para vocês terem uma ideia de mais ou menos a quantidade, tá, gente? Em 100 gramas de queijo, você tem 7 miligramas de triptofano. É um dos alimentos que mais tem triptofano. Amendoim, 5 miligramas. Castanha, 5 miligramas. Aí tem o frango, que também é rico em triptofano. Ovo, ervilhas e banana, que também é um dos alimentos mais ricos em triptofano. Então, todos esses alimentos, eles têm um potencial, né? Eu estou falando potencial porque, assim, a gente não pode esquecer que isso aqui é um nutriente. Para eu falar que esse nutriente vai passar pelo seu intestino, vai chegar na sua corrente sanguínea e virar serotonina, muitas outras coisas, muitas outras reações têm que acontecer de maneira sinérgica. Mas, óbvio, se você tem a matéria-prima ali, fica muito mais fácil do seu organismo conseguir transformar, empacotar e produzir serotonina no organismo, tá? Outra coisa interessante, Paulo, são as proteínas vegetais, tá? As proteínas de ervilha, do arroz e todas essas proteínas, elas são riquíssimas em glicina. A glicina, ela também tem um potencial de aumentar a expressão de GABA, que é um neurotransmissor que também ajuda a relaxar o sistema nervoso central. Então, outra coisa interessante para você que está querendo modular a ansiedade, aumentar muito a quantidade de vegetais. O interessante dos vegetais é que eles podem modular a nossa ansiedade por 2 vias. A primeira é essa que é um pouco mais GABAérgica, vamos dizer assim, estimula esse principal neurotransmissor do sistema nervoso central que ajuda a gente a relaxar, tá? E o segundo é que vegetal, ele produz, quando ele fermenta no nosso intestino, ele produz um tipo de gordura que a gente chama de é uma gordura de cadeia curta, que a gente chama de butirato. O butirato, Paulão, ele é um tipo de gordura presente na manteiga, inclusive, que ele tem como papel principal alimentar bactérias gram-positivas que também vão aumentar a produção de serotonina no nosso organismo. Então, 2 vias, né? O vegetal ele serve de alimento para a bactéria que vai produzir serotonina e o vegetal tem alguns aminoácidos, algumas proteínas ali que também vão fazer com que a gente fique um pouco mais zen, vamos dizer assim. Por isso que eu te amo, Doc. E eu falo para todo mundo, falo assim, cara, quando eu indico os pacientes para você, eu falo assim, vai lá para ter uma aula, não é? Isso que é Mas... A gente é muito parecido num perfil de ensinamento, que eu falo assim, hoje eu estava dando uma aula online, inclusive ela está aqui nessa live, e eu falei assim, a minha função não é só te dar aula e você ser dependente de mim a vida inteira. Eu quero te ensinar para que você tenha pelo menos o básico para você viver bem, né? Porque você não vai estar pegando a minha mão todos os dias. Eu não vou pegar na mão de todo mundo todos os dias e poder carregar, né? E você dá uma informação de qualidade. E são coisas simples, que a pessoa pode, a partir de hoje,
ela poder mudar um hábito, né? Falar assim, cara, a partir de hoje eu vou começar a cuidar disso. Né? Eu Mas acho isso. o problema é que assim, Paulo, o que faz você morrer, ou o que faz você viver, o que faz você ter saúde, é nada mais, nada menos do que conhecimento. Então, o que a gente está tentando mostrar aqui é nada mais, nada menos do que como o nosso corpo funciona, como a interação do ambiente, dos nutrientes com o nosso organismo, né? Eu não estou falando aqui que você tem que tirar o seu antidepressivo, o seu ansiolítico para começar a comer vegetal, né? Mas Não. certamente isso vai melhorar muito a tua condição, a condição da tua doença. E talvez irá tratar, né? É importante que você... Eu falo muito isso dentro da minha casa, né? O meu pai, ele é diabético, meu pai é hipertenso. E eu já falei para ele assim, cara, meu pai tá uma maleta de remédio. Eu falei assim, ó, eu tenho certeza que se você fizesse atividade física diária, metade dessa e tivesse uma alimentação saudável, também que não é o caso, falei, metade dessa maleta já seria cortada. E eu falei assim, não tô falando para você tirar o remédio, só tô falando para você incluir algumas coisas que eu tenho certeza que no seu próximo exame o seu médico vai tirar o remédio, né? Ou diminuir a dose. É essa que é a... Mas é interessante, Paulo, porque assim, a gente aqui é dois peixinhos correnteza, você sabe, né? Então, o modelo de medicina nosso é esse. Então, não tem como a gente falar não, né? Só para você ter uma ideia, na época de Hipócrates, lá na medicina lá da Grécia Antiga, vamos supor aí que a gente está aí na nossa comunidade, certo? E eu sou o médico do meu bairro, né? Naquela época, eu só era remunerado pelas pessoas que não ficavam doentes. Você está entendendo? Então, se a pessoa do meu bairro não ficava doente, ela me remunerava, ela me pagava. Agora, se ela ficava doente, eu era um médico ineficiente e ela não precisava me pagar. Igualzinho que acontece hoje, né, Paulo? É. Hoje é o contrário, né? Você só vai no médico hoje se você tiver alguma doença, se tiver alguma coisa aí de ruim, né? Espera só um minutinho que eu vou pôr... Acusou a bateria do meu celular aqui. Fica tranquilo. Tem que segurar o bichão aqui. Só uma coisa da nutrição. Hã? Posso falar uma coisa da nutrição também, Paulo, que ajuda na ansiedade? Manda. Eu tô pontuando as coisas que são que tem mais relevância, gente, porque é muito comum a gente pegar e ver, esse suplemento ajuda, magnésio ajuda e tudo mais. Só que são coisas muito pequenas. O que eu tô falando aqui, o que eu tô tentando mostrar é o grosso da coisa, tá? E existe um suplemento, na verdade, um alimento, que é o ômega 3, que ele também ele tem o poder de aumentar a permeabilidade neuronal. Então, não é que ele aumenta a sua serotonina, mas ele deixa essa troca entre um neurônio e outro de serotonina muito mais eficiente. Isso faz também com que melhore desordens do humor. Então, por isso que a gente vê estudos aí, por exemplo, de um antidepressivo suplementado junto com ômega 3. Caramba, ele parece funcionar melhor, né? E não tem um ou dois estudos, são vários estudos relacionados a essa suplementação. Porque o DHA, principalmente, né, que é a forma, que é quem funciona ali do ômega 3, ele tem esse trabalho ali no neurônio de melhorar a permeabilidade e a passagem. É como se ficasse mais fluido ali, né? A passagem de neurotransmissores entre uma célula neuronal e outra célula neuronal. Uma das coisas que eu abordo bastante, Doc, é rotina, né? Que eu falo assim, hoje as pessoas vão no seu consultório, eu tenho certeza que elas querem a fórmula milagrosa do bem-estar ou da performance, né? Ou do emagrecimento, as áreas que eu acho que você atua muito. Mas as pessoas, eu falo assim, cara, se você mudar a sua rotina, e mudar a sua rotina é o que a gente está falando, está no poder da sua mão, né? É você, a partir de hoje, decidir que na sua casa não entra mais açúcar refinado, que na sua casa não entra mais gordura hidrogenada ou gorduras de má qualidade. Então, se você muda o seu hábito, né, e estabelece isso dentro da sua rotina, e a sua rotina incluindo atividade física, boa alimentação, essa suplementação toda, que é lógico que ela é benéfica, mas talvez não esteja acessível para todos, né? Porque a gente sabe que existe um custo talvez elevado para a grande maioria, só que para a grande maioria uma boa alimentação ela tem um custo diminuído, se for pensar, né? As pessoas falam, se você tiver uma boa alimentação,
muitas desses fatores que a gente está conversando agora, eles já são... Sua foto aí na parede? Oi? É sua foto aí na parede? É, minha foto aqui, ó. Eles já são diminuídos, né? Eu falo assim, pô, você já resolve muita coisa conseguindo fazer isso. Por que não fazer? Por que que você não começa? Né? E não estamos falando de fazer... Pô, eu sei que você é um apaixonado pela atividade física, né? Você curte musculação, você curte boxe, você treina diariamente, você curte alimentação, não é só saudável, mas uma alimentação que vai melhorar a sua performance, né? Física, mental, Mas, né? mas posso falar, Paulo, por que que as pessoas não se cuidam, no final das contas? Porque elas acham que elas têm tempo. Entendeu? A saúde, você não mantém. É um erro você achar que está mantendo sua saúde. A saúde, ou você está de um dia para o outro mais saudável, ou você está de um dia para o outro menos saudável. Então, olha para o que você fez ontem. Você fez coisas que prejudicou sua saúde, você fez coisas que fez um Pedro ser pior, ou você fez coisas que fez o Pedro ser melhor. Caramba, você dormiu bem, caramba, você cuidou do seu gerenciamento das suas emoções, caramba, você tentou ali ter uma boa nutrição, você colocou atividade física na sua rotina, entendeu? De novo, por conta de principalmente as pessoas não entenderem o que é delas. Se a gente colocar aqui de novo, o que você tem controle? Sobre agora, você tem controle sobre o momento, você tem controle sobre o dia. Então, quando a gente está falando de metas e objetivos, pouco adianta eu falar para você, ó, Paulo, você vai emagrecer 10 quilos daqui a 2 meses. Se eu falo isso para você, eu já estou fadando você ao fracasso, porque eu estou te conectando numa coisa que não existe. Entendeu? Por isso que as metas e objetivos, quando a gente está falando de eficiência de meta e objetivo, eu tenho que fazer meta e objetivo do dia. Diária. Tem que fazer metas diárias. Então, quando o Paulo fala de organização, é justamente isso. Você ter ali o seu script do que você quer fazer. Olha no espelho e fala, caralho, quem que eu quero ser? E o que eu preciso fazer naquele dia para ser aquela pessoa? Caramba, eu preciso de mais autoconhecimento, caramba, eu preciso de cuidar mais da minha nutrição, eu preciso tirar as pessoas que são mais tóxicas para mim. Faça essa análise, né? Saúde, ela não é uma coisa só. Não é só atividade física. Tem várias outras coisas que vão fazer você ser influenciado, tá? A maioria dos meus amigos, gente, eles não treinavam, né? E um carvão, quando ele chega perto do outro, ou ele apaga ou ele incendeia o outro. Você sabe disso, né, Paulo? Oh. Então, hoje, todos treinam, praticamente. Por quê? Porque eu vendi esse estilo de vida. Eu falei, caralho, olha como eu sou, olha como eu tô bem, olha como as minhas escolhas são boas. Então, faz parte de você também escolher as pessoas nas quais você vai fazer parte do seu ambiente. Porque nem todas as pessoas elas vão conseguir acender o seu carvão. Entendeu? Às vezes você vai precisar de uma tochinha ali para você conseguir pegar fogo, né? Faça essa análise, né, dos seus pontos fracos e das pessoas. É muito importante a gente falar isso de pessoas, Paulo, porque normalmente a gente tem amizades, né, que não agregam muita coisa na gente, não, né? São pessoas que, porra, gosta de tomar cachaça, gosta de curtir, gosta de sair, mas caramba, qual é a coisa positiva realmente que aquela pessoa... O que essa pessoa me inspira a ser melhor, né? É uma análise que a gente tem que fazer de maneira constante, passar por esse filtro, né? Eu tenho estudado um pouquinho, assim, nesse tempo, um pouco mais de desenvolvimento pessoal, né? E é muito isso, né? Primeiro que tem muito estudo que fala que você é fruto das 5 pessoas que você mais convive, né? E é lógico que você pode ser um incendiário que contamina todo mundo. Só que se você for um incendiário, quem tá te incendiando? Se você é o melhor da roda, fudeu, né? Você precisa estar... E muitas vezes é aquele seu melhor amigo de infância. E não tem nada de errado se o cara quer ficar assistindo Netflix e tomando cachaça. Ele é o que ele quer para a vida dele. Você tá em um outro momento, né? Você vai ter que mudar de turma, você vai ter que mudar de grupo, né? Não vai ter jeito. Infelizmente, né? Tipo, vai ter esse afastamento. Senão você não vai conseguir progredir. Então, são escolhas que você vai ter que fazer ao longo da sua vida, né? Eu falo assim, porra, quando eu decidi ser atleta, meus amigos eram esses, né?
Meus melhores amigos, assim, todos. O grande lance era o quê? Ir para barzinho de terça a domingo, bicho. Os caras eram happy hour todo dia. Quando eu decidi que eu falei assim, cara, eu não ponho mais uma gota de álcool na boca, agora minha alimentação é X assim, comecei a treinar. Pô, eles me excluíram do grupo. Eu não fazia mais parte daquela turma, né? Eu tive que buscar um outro nicho, eu tive que buscar uma outra galera para me relacionar, que foi que me impulsionou, né? Que me levou a chegar onde eu queria, né? Mas é perfeito isso, cara. Porque assim, quanto mais você anda com pessoas que não têm um estilo de vida parecido com o seu, você vai identificar que aquele estilo de vida não é parecido com o seu, só que sem querer você vai se transformando nessas pessoas. Uma coisa que eu reparei, que eu andei reparando, né, nos últimos tempos. Caramba, cara, não tem nada a ver, mas você tá ali por causa da rotina, você tá ali por causa daquela maneira de operar, daquele conforto, e você vai indo, quando você vê, você já tá fazendo as mesmas coisas, você tá falando, até o dialeto é igual, né? Tem o sentimento, né, Pedrão? Você não deixa de gostar dessa pessoa, né? Você ama aquela pessoa. Fala assim, porra, eu amo meus amigos, mas eles não estão mais no mesmo tempo que eu, né? E vou continuar amando, né? Mas não dá para ser o convívio direto, diário, né? Senão você, é o que você falou, quando você vê, menos você espera, quando você percebe, você já está se inclinando para aquilo, né? Perfeito. Paulinho, tem uma coisa interessante que eu uso, que é como se fosse uma pergunta que eu faço para mim, né? De vez em quando, né? Basicamente, a gente tem 3 tipos de saúde, né? A saúde física, a saúde mental e a saúde espiritual. Se você quer saber se você é saudável ou não, se você está saudável ou não, você termina um dia ou termina uma semana. E você tem que ter um saldo positivo nessas 3 coisas. Entendeu? O que você fez pela sua saúde espiritual? O que você fez na semana pela sua saúde física? E o que você fez nessa semana para a sua saúde mental? Caraca, se você, em uma dessas 3, ou em todas elas, você teve um saldo negativo, errou. Alguma coisa você tá fadado a ficar doente, né? A doença, ela é só a consequência, o produto final ali de um monte de coisa que vai acontecendo. Eu tava conversando com um amigo esses dias e ele falou, Pedro, eu tô num estado hoje que eu tenho certeza que eu preciso tomar um antidepressivo. Eu tô muito mal, eu tô muito para baixo. Aí eu fiquei pensando, caralho, é uma pessoa tão confiante, né? Um amigo meu tão confiante, tão pra frente. E eu fiquei meio assustado quando eu vi isso dele, né? Falei, porra. Mas daí eu comecei a pensar. Eu usei esse diagrama nele, né? O que você fez nos últimos 5 anos para cuidar da sua saúde física, mental e espiritual? Não fiz nada. Então, não estava fazendo atividade física, não estava gerenciando bem a emoção, era trabalho na frente de tudo, trabalho na frente de todos. É óbvio que essa pessoa vai ficar doente, é óbvio que ela vai ter alguma desordem, né? Então, importante a gente colocar essas coisas na frente, né? É perfeito. E às vezes é tão óbvio, né? Eu acho que assim, é uma coisa meio que óbvia, mas ela não é clara, né? Porque as pessoas estão no automático, é o que você falou. E geralmente o trabalho, né, que é o que você começou aqui falando, assim, que não é uma coisa que está sob nosso controle, que está levando a pessoa para esse buraco, para esse abismo sem volta aí, né? Aí você imagina isso, cara. A pessoa, ela tá pensando no trabalho 24 horas por dia, certo? Uma coisa que não está sob nosso controle. O vírus aí é a maior prova disso, né? Tá todo mundo em casa aqui, ninguém tem controle nenhum sobre o nosso trabalho. Ou seja, se você faz uma coisa todo dia por ela, se você acorda cedo por conta dessa coisa, você está atribuindo, sem querer, a sua felicidade a ela. Então, a partir do momento que aquela coisa sai do seu controle, ferrou, você vai ser uma pessoa infeliz. Você vai ser uma pessoa mais triste, você vai ser uma pessoa mais angustiada, mais com medo, mais ansiosa, ou seja o que for. Então, atribuir a nossa felicidade a essas coisas, a nossas saúdes, acaba sendo fundamental. É como se fosse o nosso chão ali, o nosso piso, né? De novo, não estou falando que trabalho não é importante, mas
trabalho ele não é fundamental, né? Eu começo as minhas consultas sempre falando, na primeira consulta eu sempre falo a diferença entre o fundamental e o importante, né? Eu chamo três coisas só de fundamentais, que é a nossa saúde, que inclui essas três saúdes. Segundo, o nosso amor próprio. E terceiro, que é a liberdade, que é não atribuir a essência da nossa felicidade a coisas, a pessoas ou valores. Por que a gente vai ficar doente? Por que a gente vai ficando doente ao longo da nossa vida? Porque a gente vai colocando coisas importantes na nossa rotina, nas nossas escolhas, na frente de coisas fundamentais. Então, sem perceber, você vai colocando tantas coisas na frente da sua saúde, sem perceber, você vai colocando tantas coisas na frente do seu amor próprio, sem perceber, você vai colocando tantas coisas na frente do ser livre. Ferrou, você vai ficar doente mais cedo ou mais tarde. E você não vai nem perceber. Quando você vê, você já vai estar com diabetes, vai estar com câncer, vai ter com uma depressão, com uma ansiedade, simplesmente porque você não regou essas três plantinhas todos os dias. Eu costumo fazer uma reflexão, né? Eu falo assim, o ser humano é o único ser pensante, né? Racional, que faz uma coisa... ele faz uma coisa que sabe que vai fazer mal para ele, e ele mesmo assim ele faz, né? Eu acho que da cadeia é o único animal, que é o único racional que faz coisas irracionais, né? Porque você não vai ver um animal comer uma coisa podre, né? Uma coisa que vai fazer mal para o corpo dele, né? E o ser humano ele é capaz de fazer isso ao longo da vida, né? Toda. Tem gente que faz isso a vida inteira e não vai parar de fazer, né? Como se fosse o que você falou assim. Eu não sei nem se é o amor próprio, como é que eu vou falar? Sabotando. Fisicamente, né? Porque o cara ele se sente mal em todas as Sim, aspectos, né? é que o principal link que as pessoas não fazem, Paulo, é entre a sua felicidade, certo? E a sua saúde. Então, olha só. As pessoas, elas não cuidam também da saúde porque elas acham que elas têm controle sobre a sua saúde. Você tem controle sobre a sua saúde? Você não tem controle sobre a sua saúde. Então, e tem como você ser feliz sem saúde? Não tem como você ser feliz sem saúde. Então, se você não cuida de uma coisa que é essencial para a sua felicidade, você está fadado também a ser infeliz. Você está fadado a ter uma infelicidade. Cara, eu garanto para você que você consegue ser feliz sem trabalho. Você pode não estar trabalhando na coisa que você ama, na coisa que você é apaixonado. Mas se você não tiver saúde, com certeza absoluta, você vai ser triste. Porra, cara, eu acho que Foi, né? foi top demais. Foi bom. Acho que assim, o mais importante de tudo isso é essa reflexão, né? Eu falo muito de atividade física, eu falo muito de alimentação, esse é minha expertise, né? E eu sempre falei muito isso na fase de performance, de busca de resultado. E hoje eu quero levar isso para a longevidade, a qualidade do ser humano mesmo, né? E você deu uma aula aqui, porque eu acho que a gente conseguir ter essa reflexão, principalmente nesse momento, né? Que eu falo assim, porra, as pessoas têm que ter um pouco mais de consciência, né? E é o que você falou assim, a única coisa que você tem domínio é das suas decisões diárias ali. O resto, a grande maioria não está no nosso controle. Perfeito. Só uma coisa para eu terminar, Paulo, que eu tinha esquecido de falar. Tem uma coisa chamada lei de Parkinson. Se você tem uma lição de casa para fazer na sexta-feira e você está na segunda-feira,